bem-vindos ao Intimidade no Pod, esse espaço onde vamos explorar a saúde íntima em todas as suas dimensões. Eu sou a doutora Cris Sá, eu sou ginecologista, sexóloga e CEO da Basic for You, uma empresa nacional de Intimate Care. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar em um tema fascinante que conecta saúde íntima e longevidade. Como é que a saúde íntima pode influenciar a nossa qualidade de vida à medida que nós envelhecemos? E de que forma os cuidados para uma vida mais longa e saudável também pode contribuir para a nossa saúde íntima? Para me ajudar aqui hoje com todas essas dúvidas, eu convidei a maravilhosa doutora Carla Ferner. Obrigada por estar aqui. Carla é uma médica imunologista, nutróloga pela Abram, tem pós-graduação em medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein e é focada em prevenção de saúde, longevidade e performance. Juntas hoje, a gente vai explorar como os nossos hábitos de cuidado podem ter um impacto duradouro na nossa saúde íntima, bem-estar e longevidade. Aqui no Intimidade no Pod, acreditamos que a saúde íntima é um alicerce para a nossa vida plena e saudável. Carlinha, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você hoje. Nossa, Cris, eu que agradeço. Eu não sabia que esse era o primeiro episódio. Estou muito honrada por isso, porque você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho e estou muito feliz de contribuir aqui também para todo mundo. Que bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como essa longevidade pode impactar a nossa saúde íntima. E a gente tem que entender, né, Carla, que menopausa é um marco na saúde feminina. E que a gente sabe que até 2030 a gente vai ter 1 bilhão de mulheres no mundo na menopausa. Então, é uma fase onde a gente vai viver mais de 1/3 das nossas vidas, talvez até metade das nossas vidas, já que a gente está envelhecendo e vivendo muito mais tempo. A gente já está vendo aí populações centenárias. E a gente precisa começar a falar mais sobre essa fase, a como se preparar para chegar bem nessa fase e como viver bem após essa fase, já que a menopausa, para quem não sabe, é apenas o dia da nossa última menstruação, ou seja, é um marco. Então, a gente vai viver numa fase pós-menopausa. E aí, a gente vai desvendar todos essas dificuldades, essa fase de transição, o pós, enfim. Como é que é para você, no seu dia a dia, no seu consultório, a menopausa pode impactar nessa longevidade? Cris, essa é uma área que eu atuo muito, né? Principalmente preparando as mulheres para entrar na menopausa. Eu continuo acreditando e achando que reposição hormonal, a reposição em si, tem que ser de responsabilidade do ginecologista. Então, a parte de reposição eu não faço, mas preparo essa mulher, porque a maneira como você entra na menopausa é completamente diferente. Né? Então, de uma forma geral, todo mundo sabe que precisa dos pilares do estilo de vida, né? A prática de atividade física, a alimentação, o sono, relacionamentos saudáveis, mas na hora de colocar no dia a dia, isso fica um pouco difícil. Então, meu papel no consultório do dia a dia é justamente orientar essas mulheres para que a gente consiga trabalhar a saúde de uma forma geral. E que, obviamente, a gente vai acabar impactando na saúde íntima também. Não tem como separar, né? Nosso corpo é um só, né? É um só. Então, assim, se a gente vai pensar numa mulher que entrou já na menopausa e entrou bem mais despreparada do que aquela que veio se cuidando ali nos seus 5, 10 anos antes. A gente vai pensar logo em estrógeno, né? Então, a queda do estrógeno, a gente sabe que o estrógeno ele desenvolve um papel, uma ação anti-inflamatória muito importante para o nosso organismo. E quando esse estrógeno cai, né? Então, qual é o impacto disso na inflamação? Nas condições de autoimunidade, né? Como é que a gente consegue arrumar isso daí para que esse evento não seja tão impactante na saúde geral? Até porque é importante a gente entender que quando ela entra na menopausa, que ela perde os seus hormônios, não é simplesmente chegar lá e botar o hormônio de volta e ele vai voltar a funcionar como era antes. A gente
Nada. Quando você tem um corpo que está preparado Pra para receber receber essa reposição hormonal, Sim. você vai ter o impacto dela muito mais positivo naquela mulher do que Sim. muitas vezes quando você entra de qualquer jeito com a toda reposição hormonal. certeza. Então, uma mulher inflamada, uma mulher que tem obesidade, uma mulher que tem sarcopenia. Então, hoje a gente vê muito o que a gente falava antes de falsa magra e a gente não entendia o que era. é? Né? Falsa magra é aquela pessoa que é magrinha, que todo mundo acha que é maravilhosa, saudável, mas quando você faz a avaliação, ela tem quase que nada de massa muscular e tem um tecido gorduroso enorme. Exatamente. Então, uma mulher dessa, ela é inflamada, apesar dela ser magra. Então, a gente tem que ter muito cuidado em como a gente vai colocar esse hormônio e como esse hormônio vai funcionar. Claro, a resposta dele depende de como esse organismo está preparado. Isso que você falou é um ponto importantíssimo. A gente vê que a maior parte das mulheres entram na menopausa, ou grande parte delas, entram na menopausa com obesidade sarcopênica. Né? Hoje, é o que você disse, a gente consegue entender isso graças à tecnologia. Então, a gente tem o DEXA, a gente tem a bioimpedância, a gente tem Body-D, que consegue mapear exatamente essa composição corporal e fazer a gente entender. Então, assim, isso envolve o eixo músculo-cérebro. Isso envolve o eixo intestino-cérebro. E quando a gente começa a fazer os links, a gente vai parar onde? O eixo intestino-vagina está completamente ligado. Relacionado. Né? De fato, eu acho que compreender isso, e eu mostro muito para as pacientes no consultório, porque a gente faz meio que dá aula no consultório, né? Exatamente. Que aquele IMC que a gente tinha lá, 20 a 25, Já foi. Tá saudável. Quantas pacientes a gente pega nesses exames, tanto de bioimpedância quanto de DEXA, com um IMC normal, Sim. e quando você vai ver, tem um percentual de obesidade de 30, de Sim. 35, Sim. até de 40%, e massa muscular mínima. Então, é isso que a gente precisa, e eu acho que a gente está numa geração de revolução Sim, mesmo. concordo. Que a gente está fazendo com que as mulheres mudem seu comportamento, que entendam quanto que o músculo é importante, Sim, né? completamente. Eu acho que, e eu falo isso para as minhas pacientes, musculação é inegociável no consultório. Concordo Pelo plenamente. menos 3 vezes na semana é inegociável. Eu acho que tem que ser mais. Sim, concordo plenamente. Minimamente. Hoje a gente fala em torno de 300 minutos semanais para sair da zona de sedentarismo, né? Esses 300 minutos semanais, segundo a OMS, a gente precisa dividir ali entre treinos de força e os treinos aeróbicos, porque a gente precisa lembrar que o coração também é músculo, né? Aí, nesse meio, pensando nas mulheres na fase da menopausa, a gente não pode esquecer exercícios de flexibilidade, de mobilidade, os pliométricos que envolvem equilíbrio, porque Você tá falando isso do que vai dar pliométrico, é autonomia. engraçado, porque meu personal, ele adora pliométrico e eu vivia reclamando. também adoro. Até o dia que eu vi um vídeo falando do quanto que o impacto do pulo no chão é positivo pro nosso cérebro. Eu disse pra ele, nunca mais eu vou reclamar. Todo dia que tiver pliométrico eu vou fazer feliz. E mudei mesmo, assim, o mindset. Então, muitas vezes eu vejo paciente falando assim, ai, doutora, eu não tenho saco, eu não gosto, não tem que se gostar. É remédio. Concordo. Eu também não gostava, mas vou por remédio. E eu entendo que se eu for reclamando, até o impacto é pior. Então, quando a gente vai de boa e você diz, não, vou fazer aqui, tô de boa, não vou na força do ódio nunca. Exatamente. Quando você passa a entender o que você está fazendo por você naquele momento, aí você começa a aceitar melhor e a fazer melhor. Eu sou do esporte. Quem é do esporte não gosta de sala de musculação. Mas, e para eu me convencer há muito tempo atrás de que eu precisava isso, eu falei, não, eu vou para musculação porque eu preciso me preparar para a corrida. Então, eu comecei, assim, até entendendo, e os estudos vêm evoluindo tanto que a gente, hoje, não tem desculpa. Quando a gente entende, a gente tem que fazer. E o nosso papel dentro do consultório precisa ser, de fato, educacional. Porque a gente precisa passar esse conhecimento que a gente tem para que o outro entenda o que a gente está falando, né? E quando a gente fala e explica e a gente dá exemplo, eu acho que isso
é ainda mais fácil das pessoas entenderem, né? Sim. Porque não adianta só você estar lá no consultório gordinha, Sem na preguiça, chance. falando isso tudo É. e não fazer, É, né? Então, a sem gente ch- precisa também, como profissional de saúde, Sim. dar esse exemplo, né? E explicar, mas assim, mostrar, olha, eu faço, eu vou. Também não tenho vontade em alguns dias, isso mas vou mesmo. porque tem que ir. É. Então, acho que isso faz toda a diferença. E esses impactos, ou esses hábitos de vida todos, qual o impacto disso na longevidade, né? Porque hábitos de vida é sono, é atividade física, alimentação. Como você muito bem falou, relacionamento, vida sexual. Sim. Então, tudo isso. Religiosidade. Religiosidade. Cris, isso é a fórmula secreta, a fórmula mágica para envelhecer bem. É dar atenção a esses pontos, né? E ter o que mais me chama a atenção é o seguinte: a dificuldade de colocar isso em prática. Que vale a pena a gente dizer que essa mudança de hábito, porque para a gente que está sentada do lado de cada mesa, é fácil dizer, Cris, a partir de amanhã você precisa treinar 300 minutos, alimentar bem para cuidar da sua microbiota, para ter uma diversidade, mas fazer esse giro daí é muito importante, né? E é muito difícil. Então, assim, o que eu digo sempre é, precisa entender esses painéis, e ir mudando pouco a pouco. Quando eu cheguei no primeiro dia da pós-graduação lá no Einstein, em Medicina Integrativa, eu recebi um papel com a roda da vida. É incrível. E eu falei, meu Deus, aí parei eu dou no consultório esse papelzinho, porque ele foi tão impactante para mim, e eu comecei a riscar quais eram os pontos ali onde eu estava falhando. E comecei a perceber muita coisa. Então, por exemplo, a gente que tem uma vida como essa que a gente leva, a minha e a sua, assim, corrida, às vezes a gente deixa pontos importantes, que é família, filhos, fala, não, hoje eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Então, assim, estar atento a esses pontos é extremamente importante. Eu sei que, às vezes, falar de longevidade, de resultados, isso não é nada muito palpável, né? Todo mundo quer um resultado rápido, né? A gente não consegue fazer um planejamento para longo prazo, Pois né? não entende bem isso, né? E às vezes a gente precisa ali no consultório dar resultados que eles consigam ver melhor. Por exemplo, obesidade, sobrepeso e o tanto que ele impacta em tudo. Então, se você começa, o nosso interesse enquanto profissionais da saúde é manter a saúde. Ok, então exames bioquímicos que a gente vê que estão errados, que a gente precisa mudar. Mas para o paciente ele quer ver o espelho, não é? E a gente sabe como a obesidade, o tecido gorduroso está influenciando aqueles marcadores bioquímicos. Então, a gente mostra o espelho, trabalha primeiro o emagrecimento, ele vai ficar feliz e a gente também. Porque Eu brinco os marcadores no estão consultório mudando. que é importante que a gente faça um projeto. Né? Todo mundo hoje, eu percebo que quer a pílula mágica. Então, quer para amanhã. Nossa, E a gente precisa fazer um projeto de vida. Um projeto de 1 ano, de 2 anos. Sim. Porque é como você está falando. Eu tenho uma frase que eu falo assim, escolha ser o difícil. O É. que vai ser o difícil? Ficar na inércia hoje, na preguiça de não ir malhar? Ou ir malhar e ter um resultado em 2, 3 anos? Sim. Né? Eu hoje percebo que quando eu decidi começar a fazer musculação há 6 anos atrás, hoje eu vejo quanto meu corpo se transformou em 6 anos. Sim. Mas lá atrás era uma dificuldade de ir, de ver resultado. Então, Sem dúvida. é uma coisa que, de fato, é para longo prazo e que a gente tem que estar mirando lá na frente. Uhum. Então, é um projeto que a gente vai criando. Obviamente que essa autoestima, como você está falando, o impacto no espelho É importantíssimo. super importante. As pessoas querem uma resposta mais rápida. E isso impacta em tudo, né? Não, com toda Na certeza. vida como um todo. Na autoestima,
Na vida sexual. Exatamente, na condição então, assim, sexual, E tudo. eu, como ginecologista, a vida sexual da mulher lá no consultório importa muito. Aham. Então, se ela tá com autoestima ruim, ela tem mais vergonha na relação, muitas vezes ela não quer ter relação, Sim. junta com essa fase onde a libido cai, ela É. se sente mais cansada, muitas vezes ela acha até que ela tá deprimida, porque essa fase de oscilação hormonal, ela traz muitas alterações cerebrais para essa mulher. Então, isso muda absolutamente Impacto tudo. direto em saúde mental, né? Resseca a vagina. O marido acha que não gosta mais, que não quer mais saber dele. Então, assim, é uma mudança geral. Então, muitas vezes, essa mulher ela não se reconhece ali naquele momento. E a gente precisa trazer ela de Perfeito. volta, né, para aquele mundinho real, para que a gente possa ir estruturando essa saúde. E como você bem Perfeito. falou, como é que isso daí impacta nessa saúde, nessa microbiota vaginal? De maneira direta, né? A alimentação é muito, muito importante. E quando a gente está falando de hormônios, por exemplo, e microbiota, eu vou falar de microbiota intestinal. A microbiota intestinal, ela, por volta de 3 anos de idade, a gente já está com aquela microbiota que vai estar na vida adulta. Ela tem uma grande plasticidade. Mas o que se observou? Que durante a puberdade, ela tinha uma mudança nessa microbiota, de uma forma geral, relacionada aos hormônios. Porque elas vinham muito iguais, independente do sexo, se era menino ou menina, mas na puberdade isso começava a diferenciar. E os estudos começaram a ser chamados a partir daí. E isso, gente, impacta, inclusive, na forma que os nossos hormônios são metabolizados. Exatamente, o famoso estroboloma. Estroboloma, exatamente. Eu assustei com esse nome a primeira vez que eu vi, você não? Eu levei um tempo para entender exatamente o que era. Talvez valha a pena a gente explicar isso de maneira bem simples, porque eu tomei susto quando eu vi esse nome a primeira vez. Bom, começando, microbiota são aquelas bactérias, fungos, que são benéficas e maléficas, mas elas convivem bem ali dentro do intestino da gente, ou própria vagina, que também tem a microbiota dela. Própria. E quando existe um desequilíbrio nisso, que a gente chama de disbiose, muita coisa pode acontecer. Isso pode impactar saúde mental, síndromes metabólicas, saúde vaginal, todo esse perfil que a gente pode comentar mais para frente, tipo candidíase vaginal, as vaginoses, estão relacionadas a isso aí também. Com relação ao hormônio, quando a gente fala de estroboloma, é que esse estrógeno, ele vai ter aquela primeira passagem ali pelo fígado e ele vai sofrer todo o processo de conjugação vai para o intestino e ali ele vai ser, teoricamente, eliminado. Mas as bactérias que moram no intestino é que vão definir se ele vai ser eliminado ou não. Então, ele pode ser reabsorvido, né? E aí, você fala muito melhor do que eu nisso, das doenças que existem os picos estrogênicos, né? Ou ele pode ser eliminado em excesso. Então, imagine, mulher já está na menopausa, produzindo menos, esse hormônio cai mais ainda. Olha o impacto disso daí. É um impacto enorme, né? São essas mulheres que a gente fala que elas têm um perfil estrogênico. Então, são mulheres que tendem a ter mais adenomiose, mioma, endometriose, síndrome de ovário policístico, também pode estar associada no meio disso. E o que acontece, né? Essas mulheres também, quando elas entram nessa fase de pós-menopausa e que a gente vai fazer uma reposição hormonal para elas, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem aquela famosa frase, você é o que você come. Sim. Mas, na verdade, a gente é o que o nosso corpo faz com o que a gente come. Aham. Assim também é com os Perfeito. hormônios. Então, o hormônio vai funcionar a depender do que o nosso corpo vai fazer. E da forma que eu absorvo é diferente da sua, que é Sim. diferente
de outra pessoa. Então, por isso que muitas vezes o hormônio que a gente dá, ele não funciona igual em todo mundo, ou algumas pessoas têm mais efeito colateral do que outra, e a gente precisa sair ajustando dose justamente por isso. Então, da forma que ele é metabolizado no nosso intestino, excretado ou reabsorvido, é que vai fazer toda a diferença. Completamente. E as mulheres que têm, durante a vida inteira, esse perfil estrogênico, a gente tem que ter mais cuidado ainda nessa fase, porque o que antigamente se falava, você vai entrar na menopausa e o mioma vai diminuir, a endometriose vai curar, agora não sabes mais, que não, porque ela vai estar submetida ao efeito dos hormônios e isso vai continuar fazendo efeito nessas doenças que são estrogênicas. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado em lidar com isso. A importância de olhar para o prato, com o que a gente está colocando ali, o que é que a gente está escolhendo comer, porque isso é uma escolha, né? Eu tenho vontade de ficar falando disso o dia inteiro, porque se você vai pensar em saúde íntima, como é que você vai ter uma alimentação muito rica em açúcar, em carboidrato? Como você vai ter alimentação rica em embutidos, presunto, salame, etc. Se isso vai impactar na microbiota intestinal, que vai impactar na microbiota vaginal, né? Totalmente. Você não consegue tratar, hoje a gente sabe, uma candidíase que deve chegar muito, muito, muito para você, usando só medicamento. Não Gente, tem mais uma coisa isso, é aquela né? mulher que tem uma candidíase eventual, né? Que Sim. a cândida é um fungo que mora na nossa vagina e que a Sim. gente, na nossa pele, na nossa boca, no nosso intestino, e que a gente tem que conviver tranquilamente com ela. Ele tá ali, ok, ele é saprófita até um ponto X, né? Mas, se alguma coisa desorganiza a nossa microbiota vaginal, então aquelas bactérias boas que nos defendem ali, estão ali desorganizadas, esse fungo ele começa a crescer em quantidade, e é aí que você tem o quadro de candidíase, que é aquela coceira, aquele ardor, aquele desconforto. E uma vez, eventualmente, pode ter acontecido por qualquer situação, até um momento que você ficou muito de biquíni molhado, tá muito calor, Sim. isso pode acontecer. Mas quando você começa a ter candidíase de repetição, você tem mais de 4 episódios por ano, você tem que investigar outras coisas, Sim. porque, como você falou, só a medicação não vai resolver. Então, eu recebo no consultório mulheres que chegam depois de já terem passado em 6 ginecologistas, 8 ginecologistas, que não resolvem e que já usei todos os cremes que existem. Então, se a gente não pegar essa mulher e não for tratar na base, não cuidar do intestino, não cuidar dos micronutrientes, a gente não consegue resolver. E outra coisa, não cuidar também da cabeça. Né? Completamente. Porque tá tudo junto e misturado. A gente não Tudo é junto só e um órgão misturado. genital. Não. A gente não é só o intestino. A gente é tudo junto e misturado. Não, sem dúvida nenhuma. E quando você está cuidando do que você come, você vai ter impacto lá na microbiota vaginal, né? Então, assim, é importante, principalmente a manutenção de um pH adequado na vagina, porque a gente tem ali lactobacilos que eles protegem a vagina. Quando você tem alteração importante do pH da vagina, isso é outra coisa. Não adianta eu encharcar minha paciente de lactobacilos e não cuidar do pH da vagina. E para dar esses lactobacilos, eu tenho que entender, a gente pode fazer o lactobacilo vaginal também, mas eu tenho que dar o lactobacilo de uso oral e ajustar a alimentação. Então, veja, não dá para cortar caminho. Não dá. E outra coisa que a gente tem que pensar, que aí é a parte do meu dia a dia, é no que essa mulher também está usando ali para fazer sua higiene. Porque a depender do sabonete que ela estiver usando, isso vai impactar nesse pH. Se ela usa um creme vaginal, ou um hidratante, ou um hormônio, isso também vai impactar ali nesse pH. Microbioma vaginal. O tipo de calcinha, o tipo de absorvente, isso tudo impacta. E uma outra coisa que eu vejo muito assim no dia a dia, que são essas mulheres que têm candidíase de repetição, muitas vezes elas desencadeiam líquen. Que é uma doença autoimune própria ali da vulva, do períneo, muito mais frequente em mulheres do que em homem, inclusive, e que está associado também a essa... E ainda piora em menopausa, né? Piora na menopausa. Por causa do próprio ressecamento. Mas, Cris, não só o líquen, mas
o nosso sistema imunológico também está ali no intestino. Ele altera bastante nessa fase, né, Carla? Completamente. Então, é uma fase, a fase da menopausa, pela própria característica que a gente conversou no início, que é da ação anti-inflamatória do próprio estrógeno, né? Então, quando essa microbiota está bagunçada, a gente perde ação tanto na imunidade inata quanto na imunidade adquirida. A imunidade inata é aquela unidade de defesa, é a barreira, né, inicial, que vai dizer, aqui você não entra patógeno, bactéria, qualquer coisa desse tipo. A imunidade adquirida já é aquela imunidade inteligente, né? Ele entrou uma vez, na segunda, quando ele chega, o sistema imunológico da gente já reconhece que tem algo errado e já começa a atuar. E a gente precisa dessas imunidades funcionando bem. E a gente vê mesmo que, se tem um desequilíbrio nisso para menos, o paciente começa a ter as imunodeficiências e começa a ter não só candidíase, mas infecção urinária de repetição, saindo um pouco da saúde vaginal. É um paciente que gripa toda hora, que não sabe ali como está. E o outro lado é o desequilíbrio e a hiperresposta nas doenças autoimunes. Eu brinco muito no consultório, que é exatamente isso. Que o nosso sistema imune, ele tem que ser tolerante. Ele não pode estar fraco demais que a gente fique doente, nem forte demais que ele nos agrida. É exatamente isso. Então, é esse equilíbrio, né, que eu acho que a gente precisa estar conversando bastante com nossas mulheres, seja na rede social, que é onde a gente acaba ensinando muita coisa para o público que não consegue chegar até nós, mas principalmente no consultório. E o que é de estratégia que você acha que seria assim, mais interessante para cuidar dessa imunidade, que iria repercutir no corpo inteiro e também na saúde íntima, lógico? Eu acho que eu começaria com a alimentação. A gente vai bater em todos os pilares que a gente já conversou e vai bater isso se a gente for conversar de coração, de cérebro, de saúde vaginal, em qualquer tema. A gente vai bater de novo, né? Ali. O básico é o básico, e o básico bem feito. Mas eu começaria com a alimentação, tá? Por quê? Porque, de uma forma geral, a gente tem que ofertar material para que esse organismo trabalhe bem e que todas as células possam cumprir as suas funções. Como a gente conversou de que as pessoas gostam de resultados muito rápidos, imagine você o que eu ouço todos os dias no consultório, dizendo, eu preciso de suplementos para deixar minha imunidade muito boa. Eu amo suplemento, eu prescrevo muito suplemento, mas eu preciso que meu paciente entenda que antes do suplemento, ele precisa comer bem, porque eu não consigo colocar tudo em cápsulas, né? Eu vou falar de uma vitamina D, olha, não deixa a sua vitamina D baixa, porque está mais do que estudado o papel da vitamina D no sistema imunológico, né? O zinco, a vitamina C, mas eu não consigo dar isso com todos os metabólitos, você consegue isso através de alimentação. Eu consigo colocar aquilo ali engessado na cápsula. Então, por exemplo, os flavonoides, extremamente importante, tanto para aumentar bactérias boas de intestino e a própria a própria microbiota intestinal. Então, os flavonoides, eu consigo dar alguma coisa. Eu vou dar um resveratrol, eu vou dar um piquenogenol, mas se eu falo para o paciente, gente, vamos lá. Come bem frutas vermelhas, por exemplo. Né? Eu estou dando vários ao mesmo tempo. Eu não estou dando engessado na cápsula. E eu começaria, então, pensando em imunidade, eu começaria pela alimentação. Outro ponto extremamente importante pensando em imunidade. Dormir, Cris. Dormir é fundamental, né? Eu acho que esse entendimento do quanto que é importante uma boa noite de sono, o quanto que ele impacta na nossa saúde como um todo.
eu acho que isso está sendo também outro ponto revolucionário Sim. nessa geração que a gente está vivendo. Sim, sim. E, mais uma vez, é também muito chato assistir que no caminho das ações rápidas, a gente está aí com todos esses indutores do sono E que não que são fazem usados e que agora. não fazem o efeito Não, de jeito de nenhum. fazer com que a gente entre num sono profundo, um sono REM, que é um sono Aham, restaurador. Eles fazem você exatamente. dormir, mas Aham. não é aquele sono reparador que a gente de fato precisa. Ele encurta a latência, né, do sono. Então, assim, você deita na cama e pá, dormiu. Mas você não entra em todas as fases. E isso não é dormir, isso é apagar. Eu digo sempre, ó, vai lá e desliga o botão. Você está usando isso, você vai desligar o botão, só. E tem que aprender a preparar para dormir. Gente, isso não é conversa de TikTok. Isso está estudado. Tem um material amplo em relação a isso. Higiene do sono. Né? Então as pessoas querem só, eu preciso dormir, o que você vai fazer por mim? Não, eu já fiz higiene do sono, mas não funciona. Tirei 10 minutos antes de deitar o celular. Apaguei a luz rapidinho. E aí Não deitei tem ali, como. 2 minutos não dormi. Não, isso não existe, pelo amor de Deus. Então, assim, nosso sistema imunológico está relacionado diretamente ao sono. Diretamente ao sono, esse é outro ponto importante. E daí, o velho e bom estresse, né? Gente, o estresse realmente é uma reação que a gente tem, que instintiva, de luta ou fuga, Exatamente. que a gente tem isso desde os primórdios da nossa existência, mas para momentos específicos. O problema é que a nossa geração hoje vive esse gatilho de estresse por segundo, porque a gente está sempre pensando à frente ou pensando atrás, né? Então, a gente está sempre Esse grau focado de ansiedade enorme. no futuro ou ali preso em algumas coisas do passado e você não consegue viver o aqui e agora. Sim. E muitas vezes, quando você tá aqui e agora, você tá com o celular vendo um TikTok, o WhatsApp aqui no computador e outras coisas que lhe demandam. Então, você acaba que você está aqui e também não está. Exatamente. Então, isso aí seria uma técnica que a gente chama de mindfulness, que é você estar aonde você está, fazendo o que você está fazendo. Então, se você está percebendo comendo, isso, presta né? atenção na comida. Se você está aqui conversando, presta atenção nessa conversa. Se você está dirigindo, presta atenção na direção. Né? A gente não faz mais isso. A gente já está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E, no fim das contas, não está fazendo nada e nem prestando atenção em nada. E aí acaba botando a culpa toda pra cima do cortisol, né? Coitado. Cortisol, hormônio do estresse. Para deixar a gente vivo. É isso que ele está fazendo, gente. Ele está trabalhando pela nossa sobrevivência, né? Mas é o excesso disso daí que vai impactar em todos os pontos. O cortisol está fazendo o papel dele, inclusive no momento, porque você deve ter muito isso no consultório. Doutor, meu cortisol está muito alto. Aí eu falo, não, é pior, seu cortisol está muito baixo já. E tem que entender. Sua suprarrenal já cansou de você. Exatamente. Quando o nosso cortisol tá alto, é porque ela tá reagindo, a suprarrenal, ela tá conseguindo produzir ele ali para você ter energia para passar seu dia. Quando ela cansa de produzir, ele fica muito baixo. É quando ela tá ali desgastada. Então a gente precisa entender que a gente, para recuperar também essa glândula, leva um tempo. Sim, não é com rápido. certeza. Com né? certeza. Então, as pessoas não entendem o quanto que o cortisol é importante, que você tenha um pico de manhã e esse pico ele vai caindo ao longo do dia para que de noite você esteja cansado e relaxado dormir. e vá dormir. E hoje as pessoas têm esse pico muitas vezes noturno. Durante o dia tá todo zerado e tem um pico noturno e você não consegue dormir e começa a inverter, né, a noite pelo dia e não entende por que a saúde não tá boa. É incrível isso. E assim, às vezes a gente precisa entrar para corrigir o cortisol, né? E se a gente perde um pouco a mão, os impactos são maiores ainda. Então, o que é ideal é que você preste atenção no que está acontecendo, né? E que, se for o caso, vamos entrar com alguns adaptógenos, que são aqueles ativos que melhoram a resiliência ao estresse.
Mas corrija ali o que você está fazendo, o que você percebe. E vou te falar, Cris, estresse fisiológico mesmo. Quer ver uma coisa? Eu adoro fazer experiências comigo mesma, né? Por isso eu ando assim, ó, com o Oura Ring, com o Garmin, isso aqui mede meu sono, nível de estresse Esse durante o anelzinho, dia. ele é incrível, É gente. maravilhoso. Durante o dia, então, às vezes a tela do Oura lá no celular, ela tá toda lilás, toda roxinha, dizendo, ó, porque o nível de estresse já está alcançando níveis altos. E você está fazendo o quê? Eu comecei a observar o uso, por exemplo, de cafeína, para mim, precisa ser mais limitado. Porque eu estou numa boa ali, sentada, estudando, trabalhando, e o anel está me avisando que meu nível está alto. Sabe o que eu estava fazendo? Tomando cafezinho. Olha que interessante, gente. Esse é um anel de biohacking. Biohacking é quando você começa a estudar como é que seu organismo funciona e o que que é melhor e o que que é pior para você. Hoje a gente fala muito da medicina personalizada, que é Isso. isso. Então é quando você consegue cuidar daquela pessoa no que ela precisa, né? É. Especificamente para ela. E eu conheci isso recente, achei incrível. Já tô doida para comprar o meu. Vale super a pena. E ele fala, inclusive, quando seu pico de estresse está alto, sua temperatura corporal, o quanto que Isso. sobe e desce, o quanto que você, inclusive, está cansado e não deve malhar tanto Isso. em alguns momentos, como que está seu sono, se você consegue entrar num sono Todas as profundo ou não. fases. Então, é um medidor de todos os seus dados, 24 horas por dia. E isso é fantástico quando a gente está pensando em cuidar da nossa saúde como um todo. Ele trabalha em cima da variabilidade de frequência cardíaca, que é exatamente entre um pico e outro do pico cardiovascular, e aí ele vai fazendo aquela medida, só que a variabilidade de frequência cardíaca está diretamente relacionada ao sistema nervoso autônomo, por isso que ele consegue dar esses dados para a gente. Você sabe que tem, inclusive, trabalhos mostrando a precisão desses wearables com relação aos controles de saúde. Eu acho outra área que é incrível, né? Essa né? tecnologia. Eu vejo que, assim, a personalização da medicina individualmente, eu acho que isso já é o presente, né? Com certeza. Claro que não é acessível ainda para todo mundo, mas já é o presente para muitas pessoas. Mas vem melhorando muito, Vem né? melhorando muito, e eu acho que isso vai fazer uma diferença, até porque as pessoas gostam de chegar na prateleira e assim, eu preciso desse suplemento, esse. E não é todo mundo que precisa de tudo, né, Carla? Como é que você faz essa exatamente. seleção, assim, do que cada um precisa? Porque, no geral, a gente vai falar da vitamina D. Todo mundo precisa de vitamina D. Então, tem algumas coisas que realmente todo mundo vai precisar. Ômega, por exemplo. A gente não tem uma suplementação de ômega adequada na nossa alimentação. E, por isso, a gente acaba precisando fazer essa suplementação. Com certeza. Mas, como é que funciona, né? E o que a gente pode, de estratégia, fazer para essas mulheres que estão nessa pós-menopausa? Aquelas que não podem usar hormônio, por exemplo. O que a gente pode? Porque a saúde íntima também está associada a todas essas estratégias, né? Sim. Primeiro que quando a gente começa a conversar um pouquinho ali durante a anamnese, a gente já consegue perceber o que é que pode estar alterado, né? Quais são as vitaminas que estão ali? Quais são os minerais que podem estar faltando? Porque eles participam de muitas reações bioquímicas no organismo. E assim, tanto a falta quanto o excesso são prejudiciais, né? Depois, a gente já sabe mais ou menos por onde está acontecendo, a gente vai fazer os exames bioquímicos. Hoje a gente consegue dosar, e a grande maioria pelos convênios, consegue dosar muitas vitaminas que vão dar o parâmetro de qual é a dosagem que a gente precisa trabalhar ali e fazer de maneira específica isso, tá? Mas, como você falou, tem algumas coisas que é muito importante a gente usar, principalmente em se tratando de menopausa. Para as mulheres que não conseguem fazer reposição, existe hoje no mercado alguns ativos que são fitoestrógenos com ação extremamente interessante que podem ser usados. Nunca vai ser Mesma a coisa. mesma coisa, mas é importante que a gente consiga dar qualidade de vida para essas mulheres com o que a gente tem ali disponível para fazer. Por exemplo, vamos falar
dos próprios probióticos, os pré-bióticos e os probióticos. Explica isso um pouquinho para todo mundo entender, que muita gente acha que é a mesma e acha que é a mesma coisa. Não, não é. Ó, os pré-bióticos são as fibras que a gente pode entender como o alimento para as bactérias boas do intestino. Então, a gente vai escolher a fibra ou fazer um pool de fibras ali que vai alimentando. Isso a gente chama de pré-biótico. Gente, além da gente se alimentar, a gente tem que pensar na alimentação das nossas bactérias. Sim, elas que comandam tudo. A gente pensa que tem o controle, mas a gente não tem o controle de nada. Não tem nada. O Projeto Genoma veio aí para dizer isso. A gente, olha, baixa a bola, porque quem manda em você são as bactérias que habitam o seu corpo. E são responsáveis por ligar e desligar os nossos genes. Então, a gente tem que cuidar delas, né? Então, o pré-biótico, ele vai dar o alimento. O probiótico é o próprio lactobacilo, bifido, a própria bactéria boa que a gente vai estar ofertando ali. E, inclusive, é bom a gente falar que muitas vezes aquele intestino que não tá legal, a gente coloca um probiótico, que são essas bactérias, e é pior. É, exatamente. Principalmente se você não sabe o que você está colocando ali. Por isso que hoje a gente consegue sequenciar o intestino para avaliar qual é a microbiota, o que mora ali de bactérias e entrar com os probióticos específicos, do mesmo jeito que vocês sequenciam o microbiota vaginal, né? Então, para saber o que a gente vai fazer aqui, como é que está essa microbiota e entrar de maneira específica, mas usar os pré-bióticos e os probióticos são extremamente importantes nessa fase. Ômega 3, a gente tem que lembrar que o ômega, além de ser um potente anti-inflamatório, além de isso mais às custas do EPA, mas o ômega DHA também com um papel em neurosuplementação, né, em saúde mental muito importante e hidratação da pele, gente. Né? Estrógeno Escutem, cai, mulheres. Estrógeno cai, a pele vai ficando mais ressecada, né, Cris? E o ômega pode ajudar muito nisso também. Então, tem várias estratégias que a gente pode ir usando. O importante é que a gente defina exatamente o que está acontecendo naquele momento para a gente saber onde vai entrar. No dia a dia, a gente faz isso com mais naturalidade no consultório. E quando a gente está com uma pessoa específica na nossa frente, que a gente consegue ver os exames, que a gente consegue ver como ela se alimenta, como é seu estilo de vida, é muito mais fácil lidar com isso, né? E óbvio que quando a gente consegue fazer uma terapia de reposição hormonal associada, aí a gente realmente consegue chegar ali no máximo possível. Cereja do bolo, né? Na cereja do bolo, né? Completamente. Tá, e vamos falar um pouquinho de o que você acha que seria ponto-chave aí para nossa longevidade? Eu acho que é você dar atenção ao seu corpo. É o que a gente chama de autocuidado. A gente fica falando autocuidado, autocuidado, e aí já se fala tanto que às vezes até parece um termo banalizado, né? Autocuidado. Mas isso é de uma força gigante para tudo que você precisa relacionado à longevidade. Para você envelhecer bem, você tem que entender o seu corpo. Você, que somos médicas, a gente conhece muito da parte teórica. Mas eu conheço meu corpo melhor do que você e você conhece seu corpo melhor do que eu. Então, se você está prestando a atenção a como o seu corpo funciona, você vai chegar para o médico e vai conseguir dar material para que ele trabalhe. Ou vocês vão ter que passar muitos anos juntos para que ele vá entendendo como você funciona e consiga mexer de maneira mais estratégica. Então, assim, se você consegue observar o seu corpo, os seus hábitos de vida, é fórmula mágica para a longevidade. Eu acho que isso que você falou de autocuidado, eu acho que é fundamental.
E, realmente, é uma palavra que está banalizada, mas que a gente tem que entender que o autocuidado é um conjunto de cuidados que a gente precisa ter com nós mesmos. Então, é o cuidado com a alimentação, com o sono, com a atividade física, mas também é o cuidado com a pele, Sim, é o cuidado com o cabelo, sim. é o cuidado com a região íntima. Sim. Então, eu no meu dia a dia, claro que eu tenho que puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, lógico, mas assim, a gente vai falar muito sobre o skincare, que é aquele todo cuidado que você tem com o rosto, porque de fato o nosso rosto é o que chega sempre em primeiro lugar. E nós mulheres estamos muito preocupadas com a nossa imagem, então a gente cuida da pele, a gente faz uns tratamentos, porque isso importa. Mas a gente tem que cuidar da pele e do corpo como um todo, não só usando filtro solar, mas usando hidratantes adequados, mas a gente tem que cuidar também da área íntima, porque a gente envelhece como um todo e a nossa área íntima também precisa de outros cuidados. Então, precisa de usar um hidratante apropriado, precisa de usar um sabonete apropriado, pela questão que a gente estava falando de pH e de alteração de microbiota. Então, a gente precisa usar... Essas mulheres que vão envelhecendo, elas começam a precisar de um lubrificante. Sim. É importante que você use um lubrificante adequado. E aí, todos esses cosméticos que a gente acaba usando no corpo inteiro, também a gente precisa se preocupar que tipo de cosmético que ele é, o que ele tem, se ele tem algum conservante, se ele tem parabeno. Os rótulos limpos, né? Que é hoje o que a gente fala, né, de clean label, o rótulo limpo, que é aquele rótulo que não tem alumínio, que não tem petrolato. Petrolatos são derivados de petróleo que tem nos cremes, nos esmaltes, maquiagem. E, enfim, é uma gama de produtos que acabam agredindo o nosso sistema endócrino, né? Que acabam levando com que a gente possa desenvolver uma menopausa precoce, uma falência ovariana precoce. Então, hoje eu vejo a geração da minha filha... Câncer de mama. Câncer de mama. Hoje eu vejo a geração da minha filha, que tem 14 anos. Todo mundo se maqueia. A nossa geração começou a se maquiar muito mais tarde. Então, a gente precisa também pensar sobre que tipo de produto é que a gente está usando para tudo, porque isso é capaz de alterar todo o nosso sistema endócrino. Os xenobióticos, né? Que a gente chama o nome bonitinho dele. E a gente... E só voltando um pouquinho ao que você falou, achei bastante pertinente frisar isso, da importância de cuidar da saúde vaginal e da própria estética vaginal, porque se isso impactar na saúde sexual dessa mulher, o impacto vai ser muito maior, porque você vai para um dos pilares de saúde e de longevidade, que é relacionamentos, né? Eu acho que cheguei a falar com você de uma paciente que eu te encaminhei. Na verdade, ela já era paciente sua há algum tempo atrás e ela veio para mim e eu devolvi para você, porque ela sentou na minha frente e quando eu perguntei para ela, me fale, o que eu vou te ajudar? Ela falou, eu quero que você salve meu casamento. Porque desde que eu entrei na menopausa, eu não tenho relação sexual com meu marido. Eu falei, quanto tempo tem isso? Ela disse, 8 anos. Entendeu? Quero surreal, que você né? salve meu casamento. É surreal. Ela estava acima do peso e tal, e aí me falou várias coisas. Eu falei, bom, aí você vai para doutora Cris continuar. Vou fazer a minha parte. A questão da vida sexual é uma coisa que, óbvio, na minha consulta, ela praticamente é um ponto central, porque as mulheres que estão no ginecologista, isso é um ponto que a gente tem que abordar, porque faz referência a tudo Com certeza. que ela tá ali na consulta, mas que muitos ginecologistas ainda têm muita dificuldade de abordar. Eu acho que como eu fiz uma formação em terapia sexual, isso facilitou muito para mim em como abordar essas mulheres e o quanto que essa vida sexual é importante para ela. Então, essa coisa do autocuidado, da autoestima, da vergonha na relação, eu comecei a ver isso muito forte, por exemplo, nas mulheres que me procuram para fazer cirurgia íntima, como que isso é transformador na vida dela. Com certeza. Como ela se empodera em todos os aspectos da vida dela depois de uma cirurgia que ela não tá mostrando para ninguém. Que ninguém tá sabendo que ela fez, que no máximo o parceiro ou a parceira dela ali estão vendo, se ela fizer durante um relacionamento. Então, aquilo ali é transformador na autoestima dessa mulher. Então, a gente também tem que estar preocupado com isso, porque a vida sexual saudável... E uma vida sexual saudável, a gente precisa lembrar que ela não precisa necessariamente ser uma vida sexual com um parceiro.
Aham. Ela pode estar ali solteira, sozinha e tá tendo uma vida sexual sozinha, saudável. Então, isso é um pilar que a gente precisa reforçar quando a gente pensa em saúde. É aquilo que a gente fala, né? Não dá para separar uma coisa da outra de maneira nenhuma, Nenhuma. né? Nenhuma, gente. A gente é um corpo vivo que a gente está interligado, biopsico, socioemocional, tudo. Então, é tudo muito junto e misturado. Uma das coisas que você falou que eu achei também bem interessante a gente pontuar é a questão dos nossos genes. A gente tem os nossos genes, a gente tem nossa genética, que é o que vai dizer o que nosso corpo vai fazer. Mas a gente tem também hoje a epigenética, Sim. que é o que a gente consegue fazer com que se manifeste da nossa genética. Então, quando a gente fala sobre o estilo de vida, sobre os hábitos de vida, sobre os nossos cuidados, sobre esses produtos que a gente usa, isso tudo faz com que nossos ligando genes e desligando sejam genes ativados ali, né? ou desativados. E com isso a gente pode desligar genes ruins, que, por exemplo, iriam estimular o surgimento de um câncer, e ligar genes bons, que vão deixar nossa saúde Exatamente. melhor, né? E isso a gente sabe. A genética, ela tem um papel relativamente pequeno ao lado da epigenética, né? Então, hoje a gente tem uma doença, vamos falar em câncer, né? Porque fica fácil para entender. De todo mundo entender. Mas a gente tem ali por volta de 30% de chance, se você tem uma carga genética vinda dos seus pais, da sua família, 30% de chance de desenvolver. 70% disso está na sua mão. É você que vai decidir se você quer ter ou não, né? Qual é o caminho que eu vou trilhar para conseguir não cair nisso, né? Ok, algumas vezes, sim, existe a possibilidade de você trilhar o melhor caminho e ainda assim Aquilo acontecer, porque a gente está falando de possibilidades, né? Mas a gente não pode esquecer do papel da epigenética aí, né? Do meio que a gente vive, de todas as formas, inclusive as próprias pessoas com que você anda, né? A família, tudo. Uma coisa que eu acho que tem um impacto impressionante na nossa saúde em geral é as pessoas com quem a gente anda, as notícias que a gente ouve, o que a gente anda lendo. Então, isso tudo impacta na nossa saúde, né, Carla? De uma forma que a gente não tem, muitas vezes, noção. A gente estava falando do cortisol. Por exemplo, às vezes você está ali assistindo um filmezinho bobo, de que é um filme de terror. Aquele filme, para o nosso cérebro, ele dá uma mensagem de que é real o que está acontecendo. Então, o medo que a gente sente é real, o susto que a gente toma, ele é real. E para o nosso corpo, ele libera todos os neurotransmissores de medo, de fuga, como se estivesse acontecendo real na nossa vida. O organismo não consegue separar isso, né? O que é mentira e o que é verdade. Eu falei isso essa semana, Cris, mostrando o gráfico do anelzinho também. Olha que interessante. Que eu assisti um filme desse e no dia seguinte a qualidade do meu sono foi a pior dos últimos tempos. Olha só. E eu só dormi. Eu não senti que tinha tido nada. Quando eu fui olhar, tinha mudado completamente sono REM, entendeu? E a gente acha que é um filmezinho bobo e que muitas tá vezes a gente pode escolher, ao invés disso, uma comédia romântica, um filmezinho de besterol que vai lhe deixar feliz. Pra não ter luz, né? Pra não ter luz. Exatamente. Então, assim, coisas que vão te deixar mais tranquilos, mais relaxado. Então, isso tudo, de fato, impacta muito, né? E nossa saúde emocional, eu acho que é a base. A gente está vivendo uma geração que a nossa saúde emocional tá difícil pela quantidade de demandas de trabalho e do mundo real. Então, cuidar da nossa saúde emocional talvez seja um pilar mais difícil, eu acho. Essa busca pela performance, né? Essa busca por ser produtivo demais. É algo bem complicado que a gente precisa entender o meio termo disso tudo aí. Porque isso vai acabar gerando resultados negativos em cada uma das partes do corpo. Para uns em uma área, para outros em outra área do organismo. Mas o fato é,
entender qual é o nível de performance, de produtividade que você pode ter, que você deve ter, é extremamente importante. Inclusive, para não confundir a história de alta performance com auto performance. Porque eu posso querer Incrível me isso. comparar a alguém que tem uma alta performance. Vamos pegar o exemplo da corrida. Eu posso querer correr como corre o queniano maratonista que corre uma maratona para 2 e pouco, que eu vou correr isso em meia maratona e ele corre em uma. Posso querer isso, eu não vou conseguir. Eu posso tentar trabalhar minha auto-performance, eu posso tentar melhorar um pouco o meu tempo de corrida, se aquilo for importante para mim. Mas buscar, e é legal que a gente esteja sempre se mirando em alguém que é produtivo, que performa, mas precisa conhecer o próprio limite. Para não confundir e isso e até acontece desanimar. em todas as áreas, né? Levando assim para o público mais jovem que eu vejo no consultório, existe uma cobrança muito grande das meninas de alta performance sexual. É. Então, a gente precisa trazer isso para a realidade. Hoje, a pornografia ela está aí na internet de uma forma muito fácil, né? Muito acessível, que na nossa geração a gente não tinha isso. Então, as meninas novas iniciam suas vidas sexuais com a referência de pornografia. Então, é uma autocobrança de uma performática que não existe, de uma vida sexual que não existe. E a juventude também está vivendo uma liberdade sexual de uma forma até desordenada nos dias de hoje. Então, isso, obviamente, impacta na sua vida como um todo, e a gente não sabe como é que isso vai impactar nos próximos anos, não só do ponto de vista de saúde sexual, mas principalmente de saúde mental, né? Quando a gente conecta tudo. E a própria questão da imaturidade, né? O que assusta a gente é exatamente isso. Elas estão expostas a condições que pode parecer que aquilo é o normal. Né? E a maturidade não vai fazer com que ela perceba, a pouca maturidade não vai fazer com que ela perceba que não é exatamente ali, e o excesso de cobrança, e assim, eu não estou performando sexualmente. Eu posso ser, minha relação com meu namorado pode complicar por causa disso. E tem uma cobrança até no consultório de doutora. Quantas vezes por semana eu tenho que ter relação? Eu tô tendo pouco, eu tô tendo muito. E isso é uma coisa que eu acho que a gente também tem que desmistificar muito, porque o que é mais importante é que você esteja equilibrado no relacionamento. Exatamente. É o casal, né? Exato. É aquela dupla ali. Se você tá com seu parceiro, sua parceira ali, e você tem uma vez por semana e tá tudo bem pros dois, tá ótimo. Exatamente Se isso. um cobra mais e o outro cobra menos, aí você começa a ter um desequilíbrio, isso chama atenção, a gente precisa ficar atento e tentar equilibrar sempre esse casal. Mas a gente não pode acelerar um dos dois sem pensar no outro, porque vai desandar o casamento. Que é coisa que a gente acaba vendo também no consultório. Você deve ver muito mais do que eu, né? Mulheres na menopausa começaram a fazer as reposições hormonais, começaram a se cuidar, diminuíram o peso, estão ótimas. O marido começa a dizer: o que está acontecendo? Eu preciso também fazer. Preciso correr atrás, eu preciso correr atrás. E aí começa toda essa condição aí que chega a ser engraçada, né? Carlinha, foi incrível. Eu só tenho a agradecer por esse bate-papo, assim, maravilhoso. Vou pedir para vocês deixarem aqui seus comentários, dúvidas, sugestões de temas para novos episódios, que eu acho que isso é super importante. Quero te agradecer muito pela presença, por estar aqui abrindo esse meu projeto. E quero te pedir para deixar uma mensagem final, né? Principalmente para esse público mulher que está entrando aí nessa segunda fase da vida, que a gente vai viver aí mais uns 30, 40 anos, pelo menos. Sim. E que eu acho que a gente tem que viver com muita saúde e se preparando para entrar, talvez, na melhor fase da vida da mulher. Com certeza, porque a gente tem aí a maturidade, né? Antes eu quero te agradecer e parabenizar. Eu acho extremamente importante para
nós mulheres, esse tema do seu podcast e principalmente agora que as mulheres estão falando mais, né, sobre vida sexual, sobre menopausa, um conteúdo como esse seu vai ajudar a diminuir barreiras. E quando a gente começa a entender o assunto, quando a gente começa a falar dele, tudo vai ficando mais fácil. E eu acho que o conselho que eu quero deixar é que se olhem, se cuidem, entendam quem você é em todos os sentidos, né? Qual é o seu momento de vida, como é a sua posição na família, no trabalho e principalmente qual é a posição e o que você tem feito por você, né? Incrível. Como o seu organismo está sendo cuidado por você. Só você vai poder fazer isso muito bem. Mais ninguém, né? Mais Mas ninguém ninguém. pode fazer isso por nós. Não, nada. E eu vou encerrar aqui falando pra você que, assim, já que vida íntima todo mundo tem, eu vou te presentear com um kitzinho da Basic for You. Que bom! Pra você se deliciar, Muito obrigada. se olhar, se cuidar, que eu Com acho que certeza. vai ser incrível. Sim. Quero agradecer a todo mundo, quero agradecer a você que esteve aqui nesse episódio, Obrigada, a Cris. todos vocês que estão assistindo. Se vocês acharem interessante, compartilhem com uma amiga, com a mãe, com a prima, com quem você acha que isso vai ser importante. E até o próximo episódio.